Fazendo um momento de oração antes de começarmos a pregação. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pelo momento de louvor. Obrigado, Deus, porque através dos cânticos podemos, ó Deus, glorificar a Ti, exaltar a Ti, cantar e contar as Tuas belezas através, ó Pai, dos louvores. E sabemos que o Senhor habita também no meio dos louvores. Pai amado, hoje nessa noite vamos estar dando continuidade à carta de Romanos, ó Pai. E por isso precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que possamos desfrutar dessa grande riqueza que é o Teu Evangelho. E hoje nessa noite, Pai, tudo que eu peço é que Teu Espírito Santo quebrante o nosso coração e nos faça ver a glória do Teu Evangelho. Entendermos, ó Pai, a glória do Teu Filho e a necessidade, ó Pai, de compreendermos que somente Tu és digno. Por isso, Deus, oramos e Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Romanos, capítulo 10, e versículo 4. Nós já falamos um pouco sobre do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero hoje nos apegar na porção do versículo 4, pois é algo muito maravilhoso, pois o Evangelho se resume nisso. Se você quiser entender o Evangelho de maneira correta, se você quiser crescer na fé, se você quiser se alegrar com o Evangelho, é sobre isso que você tem que prestar atenção e reclinar o seu coração. A palavra de Deus diz assim em Romanos 10, versículo 4. Olha que verdade maravilhosa. A palavra de Deus diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amados, aqui está uma grande verdade maravilhosa. Estas grandes palavras aqui que acabamos de ler estão ligadas ao que as precede. Estivera explicando por que os judeus, como nação, estão fora da igreja cristã. E nós vimos o quão isso é importante nós entendermos. Isso por causa da sua ignorância, que significa falta de conhecimento preciso. Nós vimos isso. E nós vimos que existe um zelo, um conhecimento, entre aspas, bíblico, que te leva para longe da graça de Deus. É um conhecimento falso. Veja, todos têm um conhecimento. O que difere uma pessoa da outra é o verdadeiro conhecimento. Por exemplo, você pode ter uma vida inteira dentro da igreja. Porém, se toda a informação que você recebeu for uma informação incorreta, você vai desenvolver um zelo falso. Você vai desenvolver um zelo que, ao invés de te aproximar de Deus, vai te levar para longe dele. Não é incrível isso? Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes dele conhecer o Evangelho, antes dele entender o Evangelho de Cristo, antes dele entender o que Cristo fez, todo o zelo que ele tinha, ele era um fariseu da tribo de Benjamim. Ele era judeu de judeu. Isso é, ele não era um prosélito, ele verdadeiramente era um judeu. Ele era um fariseu. Hoje em dia, fariseu tem uma conotação meio estranha. Mas olha como ser um fariseu na época de Paulo dá um quadro de alguns evangélicos do dia de hoje. Olha que interessante. Paulo, ele frequentava a igreja. Ele frequentava a sinagoga. Paulo, ele conhecia o Antigo Testamento perfeitamente. Paulo conhecia a lei de Deus. Paulo, ele dizia, antes de conhecer o Evangelho, que ele excedia a muitos da idade dele e não tinha quem se comparasse a ele.
ele era extremamente zeloso. Ele dava dízimo, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele fez tudo, porém todo esse conhecimento, ao invés de aproximá-lo de Deus, o afastou. Não é interessante isso? Porque é um falso conhecimento. Então nós precisamos entender que talvez algumas pessoas aqui hoje, nessa noite, recebeu um conhecimento falso. Tudo que você entende sobre a palavra de Deus, ao invés de te levar para um lugar de descanso, ao invés de te levar para um lugar de paz, ao invés de te levar para um lugar de tranquilidade na presença de Deus, ao invés de levar você num lugar de descanso, te levou para um lugar de tribulação, te levou para um lugar de sempre estar fazendo, para que talvez no final você seja recompensado ou recompensada. Talvez todo o seu esforço é para mostrar para as pessoas o quão você é útil na igreja. Então você nunca parou para descansar em Deus. Você nunca olhou para a obra de Cristo, a obra perfeita, e diz: eu não preciso fazer nada. Tudo que eu tenho que fazer é descansar em Cristo para a minha salvação. Então hoje nessa noite, isso reflete um pouco no que Paulo está dizendo. Porque Paulo diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Olha que interessante. Então, amados, estivemos traçando as formas que essa ignorância assumiu e ainda assume. E neste versículo 4, que nós estamos hoje, Paulo resume tudo o que estivera dizendo e acrescenta algo. Olha que interessante. Veja como é que o conhecimento é maravilhoso. Pois o real problema dos judeus, diz ele. Então o apóstolo Paulo ele introduz a palavra porque é que ignoravam a verdade concernente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo, quando ele introduz essa palavra no texto, porque abre os nossos olhos também. O que hoje nessa noite você tem que se atentar é para esse porquê. Ele diz: porque o fim da lei é Cristo. Todo o conhecimento dos judeus culminava ali, na lei. Só que Paulo ele acrescenta algo maravilhoso. Então hoje nessa noite, também temos que nos atentar a isso. Assim vocês, amados, podem tomar este versículo como um quarto aspecto na qual eles eram ignorantes. Nós vimos alguns aspectos, mas precisamos ver esse quarto aspecto. Ou podem tomá-lo como em resumo de tudo que se passou antes, como se Paulo dissesse assim: amados, tudo isso realmente culmina no fato de que eles ignoravam a verdade concernente ao Senhor Jesus Cristo e a sua obra. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje, da maioria dos cristãos? É exatamente a mesma coisa. As pessoas não contemplam a obra de Cristo na cruz como realmente deveriam contemplar. As pessoas não olham para a cruz de Cristo e encontram ali alegria. Amados, essa verdade hoje também salta aos nossos olhos e nós precisamos entendê-la. Assim como os judeus não descansavam e ignoravam por completo a obra de Cristo na cruz, muitos cristãos hoje em dia também ignoram a obra de Cristo. Não pensam sobre ela, não sentem alegria nela, não sentem descanso nela, não encontram nela refúgio. Não encontram. E como a verdade nesse aspecto relaciona-se com a maneira pela qual Deus providenciou a sua justiça aos homens. Certo é que a ignorância disso, amado,
é particularmente fatal para qualquer homem na face da terra. Quando você não entende, quando você não consegue entender como Deus providenciou para nós a nossa justificação, se você não entende isso, se você não contempla isso, se você não descansa nisso, isso é fatal para você. Isso foi fatal para os judeus. Isso é fatal para você, meu irmão. Essa foi toda a tragédia dos judeus. E essa tem sido a maior tragédia da maioria dos cristãos atuais, nos termos em que é retratada no Novo Testamento. Nos evangelhos vemos os líderes religiosos do povo judeu discutindo com o nosso Senhor Jesus Cristo, não reconhecendo e finalmente persuadido o povo a gritar: fora com ele, crucifica-o, sendo que não o reconheceram. Eles o rejeitaram e por isso estavam sendo, amados, privados das bênçãos da salvação de Deus. A qual ele, Deus, tinha enviado. Não é interessante isso? Os judeus esperavam pelo Messias, ansiavam pelo Messias. E quando o Messias veio, o conhecimento que eles tinham não fizeram com que ele contemplasse o Messias, o Salvador. Amados, que isso não aconteça conosco. Seguimos. Deu-se o mesmo com gentios que o recusaram. Gentios aqui somos nós. Eles não reconheceram o Senhor da glória, pois se o tivessem reconhecido, jamais o teriam crucificado. Portanto, amados, esta ignorância é uma questão de veras vital para qualquer homem. Nessa noite você se pergunte: eu conheço a obra de Cristo? Eu descanso nisso que Deus providenciou para mim? Será que eu de fato tenho uma alegria eterna e indizível a entender que o fim da lei é Cristo, para todos que nele creem? Creem no quê? No que você tem crido? Hoje nessa noite eu quero que você sempre tenha isso em sua mente. Toda pregação, ela tem um impacto na sua eternidade. Se hoje nessa noite, essa pregação não abrir o seu entendimento, não abrir os seus olhos, se hoje nessa noite você não entender o porquê que Cristo morreu, isso vai diretamente impactar a sua eternidade, aonde você vai passar a sua eternidade. Então, portanto, amados, esta ignorância da palavra de Deus é uma questão de veras vital. Por isso que quem prega tem uma missão muito importante. Por isso que quando eu estou aqui pregando, eu não estou falando das minhas convicções. Estou falando da palavra de Deus. Estou falando de coisas eternas. E você, como ouvinte hoje nessa noite, o que você ouve de qualquer púlpito interfere diretamente na sua eternidade. Então, em certo sentido, essa continua sendo a causa do problema do homem. Em última análise, amados, a rejeição do Evangelho deve-se ao fato de que os homens e as mulheres não percebem nem avaliam a verdade deste glorioso versículo que acabamos de ler, que é um sumário de toda a mensagem cristã. É um resumo, é um sumário maravilhoso, que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê nele. Na verdade, ouso chamar este versículo, amado, a carta patente do cristão. Aí está o versículo que nos põe em liberdade. Ele nos liberta de toda espécie de escravidão e nos faz verdadeiramente livres. Amados, temos aí, pois,
a grande palavra que deveria comover o coração e incitar as emoções de todo cristão verdadeiro na face da terra. Se a simples leitura deste versículo não os elevar a querer louvar a Deus e dar-lhe graças, penso que seria melhor vocês, hoje nessa noite, examinarem de novo os fundamentos da sua fé. Se o que acabei de falar, se o que acabei de explicar não fez com que o seu coração ardesse em chamas, em louvor e adoração a Deus, talvez as bases da sua fé não estejam em lugares corretos. Como diz a carta do apóstolo Mateus, aonde você tem construído a tua casa? Na areia ou na rocha? Me diga, aonde você tem construído a sua casa? Se você tem construído sobre areia, no último dia, quando a tempestade do fim do mundo, do juízo final, se abater, vai ser grande a sua ruína. Mas se você estiver construindo a sua casa na rocha que é Cristo, então, amados, vai chover, vai ventar, mas você vai permanecer. Amados, em todas as Escrituras não há nenhuma declaração mais gloriosa que esta, e portanto, a nossa reação a Ele proclama exatamente o que somos. Vocês podem dividir este versículo em algumas verdades gerais, que ela coloca diante de nós nessa noite, e depois nas declarações, amados, que Ele faz. Comecemos então, pois, com as verdades gerais, nesta noite, encontrada neste versículo. Em primeiro lugar, somos levados a lembrar que os judeus, fosse qual fosse o seu erro, estavam absolutamente certos em compreender a seriedade da lei e das suas exigências, coisa que muitos cristãos hoje não fazem, nunca fizeram. Por isso, ignoram a graça de Deus. Por isso, não se alegram com esta declaração, porque o fim da lei é Cristo. Eles não se alegram. Não há nenhuma emoção que se mova dentro deles com essa verdade. Por quê? Porque exatamente não levam em conta a seriedade da lei e as suas exigências. Não levam. Amados, eles tiravam grande vantagem da lei. Gloriavam-se de que ela fora dada a eles e de que os gentios não a tinham. E tinham toda a razão nessa questão. Sim, a lei era muito importante. Num sentido, nada no Velho Testamento é mais importante que a dádiva da lei. Nada. Mediante Moisés, aos filhos de Israel, e é vital que compreendemos isso, amados. Os judeus compreendiam que não poderiam permanecer diante de Deus se não guardassem a sua lei. Não tinha como. Então vimos, amados, que eles entenderam mal a lei e que foram bastante tolos para pensar que podiam cumpri-la. E é o que nós acabamos de falar. As pessoas acham que podem cumprir a lei, que conseguem cumprir a lei. Ainda nos dias de hoje, vemos cristãos que acreditam nessa loucura. A lei, amados, como nós já vimos, a lei não foi dada para que revelasse que a nossa capacidade
Pelo contrário, a lei ela foi dada para mostrar a nossa incapacidade, para piorar a nossa situação. A lei ela foi dada para revelar quem nós somos verdadeiramente. E somos pecadores da pior espécie. Não conseguimos viver pela lei para agradar a Deus. E isso é desesperador. Quando o homem entende isso, fala o que Paulo falou: ah, miserável homem que sou. Sou o pior de todos os pecadores. Quando qualquer homem, qualquer ser humano é colocado diante da lei de Deus, ele tem que entender, ele tem que compreender a sua incapacidade de cumprir a lei de Deus e entender que ela revela quem realmente nós somos. Mas, amados, em todo caso, os judeus puderam ver que a lei tinha que ser cumprida e que não havia justiça possível diante de Deus, exceto em termos do cumprimento dela. Este versículo sublinha e torna a salientar isso, amados. E hoje devemos dar-nos conta da mesma coisa. A nossa maior dificuldade não está em nossos pecados particulares. O maior problema de toda pessoa nascida neste mundo é o problema, amados, da sua posição diante de Deus. Pois bem, muitas pessoas não têm ciência disso e ficam perturbadas por pecados e falhas particulares e pensam que se libertassem dessas coisas, seriam perfeitas e tudo estaria bem entre elas e Deus. Era só resolver alguns probleminhas. Era só dar uma melhoradinha em algumas coisas. Era só ter umas regrinhas para seguirem e fazerem, que tudo ficaria bem entre ela e Deus. Pobre homens, amados, pobre homens. Portanto, o grande dever da pregação é no sentido mostrar a todo mundo que todos terão que comparecer à presença de Deus e que todos serão julgados em termos das justas exigências da lei. E falamos já sobre isso, o grande trono branco aqui. Embora você não seja culpado de muitos pecados, embora possa libertar-se da prática de más ações, isso não o ajuda em nada, porque não somos julgados em termos de pecados particulares, porém em termos das justas exigências da lei de Deus. E como Tiago nos lembra em outro lugar das Escrituras, olha o que ele diz. Tiago diz assim: se a pessoa falhar num só ponto da lei, terá falhado em toda ela. Olha que desesperador é quando nós entendemos a lei, quando nós entendemos os 10 mandamentos. Quando quebramos um, quebramos os 10. E quando quebramos um, estamos em sérios problemas diante de Deus, por assim dizer. Então aqui é o primeiro ponto. Se o homem quebra um mandamento, quebra os 10. Isso é desesperador para qualquer ser humano. Um segundo ponto geral, amados, é que qualquer ensino concernente à salvação que não se expresse em termos das exigências da lei de Deus. Um segundo ponto geral é que qualquer ensino concernente à salvação que não se expresse em termos das exigências da lei de Deus é um ensino falso, amados. Este é também um ponto sumamente importante. Há numerosos ensinamentos falsos que vocês conhecem bem. Muitos ensinam, amados, a salvação somente em termos do amor de Deus. Só falam do amor de Deus.
A sua mensagem é que, por mais que você tenha pecados, não importa, porque Deus o ama. E é este amor que lhe dá a sua salvação. E isso é terrível. Ou eles o dizem em termos do amor do nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Eles ensinam que Ele veio ao mundo para falar aos homens e às mulheres sobre o amor de Deus. E, em geral, o problema das pessoas é que elas não sabem o quanto Deus as ama. Elas não sabem. Então, amados, o problema, dizem eles, está inteiramente em nós. Aí está Deus, cheio de amor por todo mundo, pronto a perdoar todo mundo. Mas as pessoas são infelizes porque não se dão conta disso. É isso que eles pregam, e isso é errado. Então as pessoas acham que pregar só o amor de Deus irá resolver. Dizer para a pessoa, venha como está, permaneça como está, não importa o que você faça, Deus te ama, não importa os teus pecados. Se Deus quiser te aceitar, Ele que mude. Deus que mude a palavra dEle. Você está entendendo isso? Isso é um ensino errado. Quando você diz, olha, Deus é amor, e é só isso que importa. Você tem que conhecer o amor de Deus. Você não tem noção o quanto Deus te ama. E os seus pecados não importam. Deus, Ele te ama tanto que Ele aceita você e os seus pecados. E você não precisa abandoná-los. Você não precisa mudar de vida. Você não precisa nascer de novo. Tudo que você precisa entender é o amor de Deus. Afinal de contas, Ele quer e Ele ama todo mundo. E o problema do homem é que não conhece esse amor de Deus acolhedor, afetuoso. Esse é um ensino terrível que tem levado multidões ao inferno. Esse é um ensino que tem, de certa forma, aberto as portas das igrejas para acolher pecadores. Como eles dizem, é um evangelho hoje que eles pregam, um evangelho inclusivo, um evangelho que inclui você, um evangelho que inclui você na igreja local, porém te exclui do céu. É um evangelho dessa forma que os homens querem. E querem, por isso eles procuram mestres que falem dos seus desejos. É por isso que os homens buscam esse tipo de igreja. É por isso que esses homens, esses pecadores, eles querem essa igreja do Deus e amor. Só isso que importa. Então, amados, aí está Deus cheio de amor por todo mundo, pronto a perdoar todo mundo. Mas as pessoas são infelizes porque não se dão conta disso. Assim, segundo eles, a pregação da salvação é apenas tornar conhecido esse fato, e nós só precisamos chegar a compreendê-lo. Pois bem, este versículo é em si suficiente para mostrar que esse ensino não somente é errado, entretanto é perigoso e tragicamente errado. Não há ensino mais enganoso, amados, do que esse. Não há. Todo e qualquer ensino concernente à salvação tem que ser colocado em termos das exigências da lei de Deus. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Portanto, se a nossa ideia de salvação não for em termos da satisfação da lei de Deus, se a nossa ideia de salvação não for em termos de satisfação da lei de Deus, é errônea. Aqueles que conhecem a epístola aos Romanos não deveriam ter nenhum problema acerca disto. Com certeza não. O apóstolo já nos dissera claramente no capítulo 3, versículos 24 a 26.
onde ele descreve o método pela qual Deus salva o pecador mediante o Senhor Jesus Cristo, mostrando que isso está em consonância com as justas exigências da sua lei. Ele então pergunta no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela fé? O que ele responde? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Logo, qualquer ensino, amados, qualquer pensamento sobre a salvação, que não a expresse em termos da satisfação da lei de Deus, é completamente falso e deve ser rejeitado como sendo do próprio diabo. Tudo isso, de maneira geral, é posto às claras por este versículo do capítulo 10. E depois, o nosso terceiro ponto hoje, o nosso terceiro ponto geral, é a absoluta centralidade da pessoa de Cristo e obra do Senhor Jesus. Cristo é o fim da lei. Olha que interessante. Esta pessoa, Cristo, o fim da lei, é uma pessoa. E, portanto, mais uma vez, amados, temos que entender muito claramente certas coisas. Vocês veem, toda a dificuldade dos judeus era que eles não o reconheceram e não enxergaram a natureza crucial da sua obra, da sua morte na cruz. Por isso, não foram salvos. Eles criam em Deus, criam no amor de Deus e no perdão dos pecados, mas não estavam no reino. Por quê? Porque estavam perdidos, amados. Porque tinham sido incapazes de compreender a necessidade absoluta que tinham e que temos desta pessoa, Jesus, e da sua obra redentora ao nosso favor. Então o Evangelho, o fim da lei, é Cristo. Olha que maravilha! Assim, amados, vejam vocês, o apóstolo dá ênfase a esta verdade, que é tão importante hoje como era no século I. Amados, hoje há muitos que se consideram cristãos, que dizem que crê em Deus e que Ele os ama, e que estão interessados em ser abençoados por Ele. E todavia, amados, nunca sequer mencionam o Senhor Jesus Cristo. Eles dizem que podem ir a Deus e ouvi-lo, recebem orientações e muitas outras coisas dele, mas, absolutamente e literalmente, não mencionam o Senhor Jesus Cristo. Estranho isso. Contudo, isso é negar totalmente o Evangelho cristão que nós bem conhecemos. Amados, o cristianismo é Cristo. Sem Ele não há cristianismo. Sem Ele, amados, não há Evangelho, não há salvação. Cristo, amados, é o fim da lei. E isso é importante. Como nós falamos, é algo vital para a vida cristã. Entendermos que Cristo é o fim da lei. Por isso, amados, devemos submeter à prova qualquer ideia de relação com Deus, ou de bênçãos dele, ou de qualquer ensino sobre o seu amor, ou de qualquer outra coisa. Devemos submeter tudo isso a esta prova vital, do lugar e da importância do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sim, amados. Então, olha que interessante. O cristianismo é Cristo. Então, sem Ele, não há cristianismo. Sem Ele, não há evangelho, não há salvação. Como nós mencionamos, Cristo é o fim da lei. Por isso, devemos submeter à prova qualquer ideia de relação com Deus,
ou de bênçãos dele, ou de qualquer ensino sobre o seu amor, ou de qualquer outra coisa. Devemos submeter tudo isso a esta prova vital do lugar e da importância do Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Amados, nós devemos ir um pouco mais longe. Não somente a sua pessoa está incluída aqui, porém, toda a sua obra também. É o Senhor Jesus Cristo em relação à lei de Deus. Este é o ponto, amados, crucial em toda esta questão de salvação. Bem, aqui também há muitos que dizem, sim, nós concordamos, cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eles se interessam por Ele como pessoa e por seu ensino, mas quando se chega à sua morte na cruz, eles não se interessam. Para eles, a sua morte foi uma tragédia, um engano, foi algo, amados, feito por homens ímpios e insensíveis. Todavia, não é vital para a posição deles. Eles não veem que se ele não tivesse morrido, não haveria salvação. Então, amados, este versículo os condena. Todas as ideias acerca de Cristo, de sua pessoa, de sua obra e de sua relação com Deus são errôneas e deixam de lado a morte na cruz. Tais ideias são uma mentira, amados. Não são o evangelho cristão. Não são. São estes, então, alguns pontos gerais que sobressaem já na sua superfície dessa gloriosa declaração registrada no versículo 4, aonde lemos, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso é maravilhoso. Agora, amados, passemos, porém, a examiná-la mais minuciosamente, hoje nesta noite. Antes de tudo mais, o apóstolo Paulo declara que o fim da lei é Cristo, para a justiça. O que é que ele quer dizer com isso? Você já se perguntou? Quando Paulo faz essa declaração, o que é que ele quer dizer com isso? Esta é também uma pergunta muito importante, amados. E devemos ver, e devemos ser muito cautelosos quanto a ela. Há aqueles que entendem mal este versículo e pensam que ele nos diz que a lei, que os 10 mandamentos foi abolida. Eles dizem que Deus outorgou a lei sob a dispensação do Velho Testamento. Mas que isso, amados, tão logo Cristo veio, a lei teve fim. Não mais se aplica. No entanto, isso é também um erro muito grave que é cometido por alguns. Este versículo, amados, não quer dizer isto. Nunca foi dito isso. Em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, temos a palavra pessoal do nosso Senhor Jesus Cristo com relação a este ponto que acabei de citar. Olha o que Jesus disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ora, isso deveria ser suficiente em si e por si. A lei de Deus, que ele deu aos filhos de Israel, por intermédio de Moisés, é uma expressão permanente do caráter santo de Deus, amados, e do que Deus espera dos homens e das mulheres. A lei não é temporária, a lei é eterna. A lei continua sendo a expressão de como Deus quer que os homens e as mulheres vivam neste mundo.
Agora, voltando ao capítulo 2, vemos que o apóstolo Paulo dá grande importância a este ponto e mostra que todos terão que se defrontar com a lei de Deus. Diz ele que os judeus tinham a lei dada, e a eles explicitamente, mas mesmo os gentios, diz ele que os judeus tinham a lei dada, a eles explicitamente, mas mesmo os gentios que não a receberam de maneira explícita, têm certa percepção das exigências da lei, escritas em seus corações. Porque quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles a lei para si mesmo, são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e aos seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo. Romanos 2, 14 e 15. Portanto, amados, todos estão sujeitos à lei de Deus, tanto judeus como gentios. A lei é a expressão divina do caráter santo de Deus e mostra o que Ele espera da raça humana. Por isso, nunca devemos, amados, dizer que a lei foi abolida pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e que Deus não exige mais que ela seja cumprida. Amados, Ele exige e a exige ainda a todos. Não há erro maior do que colocar a lei de Deus e a graça de Deus que tanto pregamos em oposição mútua, uma contra a outra. Por isso devemos anunciar a lei de Deus e fazer com que os homens entendam as suas exigências, para que eles possam então se alegrar na graça de Deus, de maneira maravilhosa. Pois quando entendemos o tamanho da dimensão das exigências da lei, e entendemos que não podemos cumpri-la de hipótese alguma, e que o desespero que ela nos causa é graciosamente suprida, podemos então, amados, descansar em Cristo e na sua obra perfeita por nós. Amados, há um ensino que diz: já não somos julgados pela lei, somos julgados simplesmente pelo fato de crermos ou de não crermos no Senhor Jesus Cristo. Amados, não é verdade isso. Ainda somos julgados pela lei de Deus, sim. Ela é o padrão eterno de juízo e sempre será. Na verdade, amados, devemos ir além e dizer que mesmo nos tornando cristãos, não dizemos adeus à lei. Temos que continuar a cumpri-la. Ela ainda faz exigências e mostram a espécie de vida que devemos viver para Deus. E um dos propósitos da salvação, amados, é habilitar-nos a levar a vida tal como nos é exigida pela lei santa de Deus. É muito perigoso o ensino que diz que cristãos têm agora um padrão mais baixo. E não é isso que acontece. Há muitos que sustentam essa opinião no meio evangélico, e isso é terrível. Dizem eles o seguinte: a lei é finda, agora estamos sobre a graça, e devido estarmos sobre a graça, o padrão foi reduzido a um nível inferior. Estamos perdoados, não importa o que façamos. Amados, mas isso é puro antinomismo, que é um pecado terrível. Cristo não morreu para rebaixar os padrões da lei. Não foi isso que ele fez, amados. Como lhe mostrarei, o padrão permanece. O Evangelho não tornou as coisas mais fáceis para ninguém. Não tornou. O padrão permanece.
O Evangelho não tornou as coisas mais fáceis em relação com as exigências da lei. Elas estão aí, absolutas e eternas. Cristo não é o fim da lei no sentido de que deu cabo dela, que ela acabou. Como então, amados? Aqui surge a pergunta. Ele, Cristo, é o fim da lei. A resposta está no Sermão do Monte. Cristo é o fim da lei no sentido de que ele a cumpriu por aqueles que creem nele. Ele é o fim da lei no sentido de que ele executou os ditames da lei perfeitamente por nós, em todos os aspectos. Tudo quanto a lei requer, em função da justiça de Deus, Cristo Jesus realizou em nosso favor. Como fez? Bem, este versículo é um importante sumário da doutrina cristã, amados. O Evangelho está integralmente nele. Cristo começou como nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso está em Gálatas 4:4. Ele não veio a este mundo como Deus. Não, veio como Deus homem, e isso muda tudo. Ele assumiu a natureza humana, nasceu de mulher. Sim, ele se colocou sob a lei. Sujeitou-se às suas exigências. A sua encarnação constituiu uma parte do seu cumprimento da lei. Ele não poderia cumpri-la se não assumisse a nossa natureza. Não poderia ser o nosso representante se não fosse como um de nós. E por isso, amados, houve a encarnação e o nascimento virginal. O segundo grande passo foi dado quando ele foi batizado. Ele foi ter com João Batista para ser batizado. E praticamente João disse: Não, eu não te batizo, mas tu me batizas. E o Senhor Jesus Cristo disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. O que é que ele estava fazendo? Ali, estava de novo se identificando conosco, amados. Ali, ele estava assumindo a sua obra como Messias e Salvador. Estava se colocando em nossa posição. Ele estava sob a lei e estava se identificando com todas as exigências que a lei nos impõe. Assim, amados, o batismo de Jesus é de crucial importância para a sua obra. Depois, ele continuou, amados, vivendo uma vida de perfeita obediência à lei de Deus. A lei fez a ele todas as exigências que nos faz, e ele satisfez cada uma delas. Sim, ele jamais quebrou a lei em nenhum aspecto. Ele cumpriu cada jota e cada til de maneira absolutamente perfeita em nosso favor. Todas as exigências da lei ele cumpriu em sua vida de obediência positiva. Mas não ficou nisso. Cristo, amados, ele foi para a cruz, firmou seu semblante em sua disposição resoluta de ir para Jerusalém. Por quê? Porque as exigências da lei, a nós impostas, têm que ser satisfeitas. Somos culpados perante a lei. E a lei exige punição, amados. Assim, para cumprir perfeitamente as exigências da lei, ele fez algo a respeito da nossa culpa também. A respeito, amados, da nossa condenação pela lei lançada sobre as nossas transgressões. E lá na cruz, ele levou, ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre ele, sobre o madeiro. 1 Pedro 2,24. Ele recebeu a punição decretada
e aplicada pela lei ao pecado humano. Ele recebeu o que a culpa de nossos pecados merecia da lei. A taça da ira de Deus foi derramada sobre ele lá na cruz. E assim, amados, vocês veem que foi dessa forma que ele se tornou o fim da lei. Ele cumpriu as exigências finais e supremas da lei. Como é que estou seguro de que as exigências da lei foram cumpridas hoje nessa noite? A resposta é a ressurreição de Cristo. Amados, em Romanos 4:25, lemos: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ele cumpriu e satisfez completamente cada uma das exigências da lei, em todos os aspectos cabíveis. Ele ascendeu ao Pai, ele apresentou o seu sangue ao Pai, seu sangue foi aceito, ele assentou-se à direita de Deus na glória sempre eterna. É assim que ele é o fim da lei, amados. Não por eliminá-la, mas por lhe dar completa resposta e satisfação. Ele assentou-se à direita do Pai. Foi isso que ele quis dizer quando declarou lá na cruz: está consumado, em João 19:30. Esse é o sentido dessas palavras. Ele cumpriu todas e cada uma das exigências da lei. Portanto, amados, vocês veem, este é o método de salvação que nos é apresentado na Bíblia. A lei vem até nós e diz: se vocês não produzirem a justiça que eu exijo, vocês estarão condenados, vocês estarão perdidos. Todavia, amados, Cristo o fez por nós. A lei não tem nada contra nós. Cristo nos dá a sua própria justiça. Deus o Pai nos dá a justiça do seu Filho. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Em vez disso, amados, imputou-lhes a Ele, aquele que não conheceu o pecado. Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. 2 Coríntios 5:19-21. Amados, ele é, pois, o fim da lei para a justiça, dessa maneira, e unicamente dessa maneira. Essa é a primeira declaração particular. E agora, para encerrarmos, passemos, porém, a segunda. Somente Cristo é o fim da lei para a justiça. Isso é igualmente importante. Na primeira declaração, ele coloca a ênfase em o fim da lei. Agora, a coloca em Cristo. O fim da lei, amados, é Cristo, ninguém mais. No capítulo 3, versículo 19 e 20, o apóstolo Paulo nos tinha dado farta evidência do fato de que ninguém mais poderia fazer isso, dizendo que a lei silencia toda a boca e torna todo mundo condenável ou culpável diante de Deus. Nenhum ser humano, homem ou mulher, pode cumprir a lei. Ninguém jamais o fez. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Temos isso de novo no capítulo 8, versículo 3 e 4. Amados, e o que tudo isso significa é que a humanidade toda não consegue cumprir a lei de Deus. Adão foi o primeiro a falhar, e toda a sua posteridade falhou após ele. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Portanto, é somente Cristo que é o fim da lei, porque somente ele cumpriu e satisfez a todas as suas exigências. Por isso, ele é absolutamente essencial. Por isso, Deus não criou um segundo homem semelhante a Adão. O primeiro era perfeito e não pôde cumprir a lei, fracassou. Se Deus criasse outro Adão, ele também fracassaria, exatamente da mesma maneira. O diabo é forte demais. Há um só meio de salvação: Deus fazer-se carne. E Deus se fez carne, amados. A encarnação é uma necessidade absoluta.
Cristo veio ao mundo porque tinha que vir. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas 19:10. Ninguém pode salvar-se, e nenhum homem pode salvar a quem quer que seja. Nem mesmo um novo homem, um homem perfeito, poderia salvar-se. Ele cairia. Há necessidade de alguém mais forte, e alguém mais forte que veio. E alguém mais forte veio. A segunda pessoa da Trindade, amados, santa e bendita, foi quem nasceu como bebê de Belém. O homem não é suficiente. Precisamos ter um Deus homem, antes de podermos ter libertação e salvação. E ele veio. Aqui é onde o caso é tão trágico. Há pessoas que falam sobre relação com Deus, sobre amá-lo, e sobre ter o amor e o perdão de Deus. E todavia, amados, nunca mencionam o Filho de Deus. Nunca. Ou a sua morte. Mas não há salvação sem Ele. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu nenhum nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, amados, nós vimos hoje nessa noite a importância de Cristo e a sua obra. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. E hoje nessa noite nós entendemos que o fim da lei é o Seu Filho. O Seu Filho, ó Pai, através da obra dele, cumpriu e satisfez as exigências da lei. Por isso, Pai, hoje nessa noite, que nós possamos nos alegrar com essa verdade, que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê, aquele que crê em Cristo e na sua obra perfeita. Amém, Jesus. Amém, Jesus.